Shalom, shalom, boa tarde. 8 de Reshivã, 5.784, a contar da criação. 23 de outubro de 2023, é a Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos no segundo dia da semana, é o segundo dia para o Shabat. Estamos aí na conexão com a nossa Parashá da semana, Lech Lechá, vai por ti mesmo, e nós hoje vamos estar olhando de uma forma mais analítica, por assim dizer, as 4 dimensões dessa jornada de Avraham. Temos também para refletirmos aí sobre a questão, né, que atualmente está aí em foco, né, sobre a questão da Palestina. Então nós vamos ver aí exatamente, né, um relato que tem como autoria, né, Origens, @Voice of Israel, né? Não sei exatamente quem foi o autor desse escrito, mas é muito oportuno e, na verdade, é muito esclarecedor, né? Então nós vamos ver aí sobre essa questão, né, intitulado, por assim dizer, né, não havia um Estado palestino, né? Então nós vamos ver o que significa isso dentro da história contemporânea. Não é só uma questão de história bíblica, não. É uma questão da história contemporânea, né? Quem estuda história, né, como deve estudar, não para fazer militância, né, como se vê por aí, né? Quando se estuda história, conhece fatos, realidades e verdades. Quando se estuda, entre aspas, história para militância, não conhece nada, é apenas massa de manobra e não sabe nem onde está a ponta do seu nariz, né? Então nós vamos ver realmente essa questão, né? Ali não havia um Estado palestino. Daqui a pouco vamos ver essa história aí, né? Temos aí a nossa aliada de hoje dentro da Parashá Lech Lechá. Entramos na Odisseia de Abraão. Estamos aí em Gênesis capítulo 12, verso 14, e nós vamos até o capítulo 13 e o verso 4, né? Dentro da Odisseia de Avraham. Para a nossa prece hoje, né, em favor da terra prometida, Israel, em favor do nosso irmão mais velho, o povo judeu, em favor, né, das vítimas que tombaram, né, aqueles que tombaram de forma através de um ataque extremista, covarde, traiçoeira, com requintes de crueldade, decapitações, estupros, né, crueldades, violência, esquartejamento e por aí afora vai. Pessoas que foram decapitadas vivas, né, não esperaram morrer não, decapitaram vivas, bebês, né, crianças, e também pessoas que foram queimadas vivas, né. Os requintes de crueldade dos terroristas, do Hamas e daqueles que se associam a ele nessa prática perversa, né? Certamente felizes são aqueles e abençoados serão aqueles que realmente fazerem vocês pagarem o preço de acordo, né? A punição de acordo com seus atos, né? Então, porque todos os crimes que eles cometeram, a condenação é a pena capital, não tem outro recurso, não existe outro meio, é a pena capital, né? Então, por isso, realmente, receberão a justa punição que vem dos céus, através dos seus instrumentos de justiça, que Deus assim o fará. Somos a favor do povo palestino? Claro que somos. E tanto é que também nós fazemos preces para que o povo palestino seja livre do terrorismo, livre da opressão terrorista do Hamas e outros grupos terroristas, né? Então nós somos a favor
realmente dos palestinos livres, né? Livres de terrorismo, ok? E quem defende outra coisa sem ser a realidade, realmente não conhece fatos, história e verdades, ok? A nossa prece hoje é o Salmo 44. O Salmo 44, o seu comentário diz assim: com uma visão profética abrangente que retrata os eventos até a era moderna, o salmista deu a Israel um cântico para guiar, fortalecer e acompanhá-lo em suas andanças pelo tempo. Por isso, sempre Israel pôde cantar: Am Israel Chai, o povo de Israel vive. E hoje, mais do que nunca, né, mesmo depois de todos esses ataques cruéis e traiçoeiros, um dos cânticos mais que se ouve no meio do povo judeu e do exército, as forças de defesa de Israel, é exatamente esse: Am Israel Chai, o povo de Israel vive, né? Aqueles que querem a sua extinção vão cair por terra um a um. Às vezes caem em grupos, né? Às vezes caem em bando, às vezes caem em dezenas ou em centenas, caem de uma vez só. Mas que caem, não restam dúvidas. Esta é uma realidade. Então o Salmo 44 assim diz: ao mestre do canto dos filhos de Korah, um masquilo, nossos ouvidos escutaram maravilhados o que nos contaram nossos pais sobre os feitos que por eles realizaste, ó Deus, no passado e em dias já distantes. Como com tua própria mão expulsaste nações para nossos pais estabelecer, e abateste povos para que se pudessem expandir. Não por suas espadas e nem por sua força herdaram a terra, mas tão somente pela tua destra, teu braço e a luz de teu semblante, com os quais os agraciaste. Tu és o meu rei, ó Eterno. Ordena, pois, a redenção de Jacob. Só com tua ajuda conseguiremos repelir os opressores. Por teu nome destruiremos os que se erguem contra nós. Minha confiança não se baseia em meu arco, e sei que não por minha espada serei salvo. Tu nos livraste de nossos inimigos, e aos que nos odeiam humilhaste. A ti louvamos todo dia, a teu nome agradecemos continuamente. Agora, entretanto, nos rejeitaste e envergonhaste, e não marchas com nossas legiões. Fizeste-nos retroceder ante o inimigo e deixaste que fôssemos saqueados por nossos adversários. Entregaste-nos como um rebanho a ser devorado, e entre muitos povos nos dispersaste. Por um nada, vendeste teu povo, nele valorizaste o preço. Opróbrio nos tornaste perante nossos vizinhos, motivo de escárnio e zombaria para os que nos rodeiam. Um exemplo desprezível entre os povos, uma abominação entre as nações. Não me abandona a humilhação, e o meu rosto enrubesce de vergonha. Ante as injúrias e os insultos que me dirigem, inimigos vingativos, mesmo assim, não te olvidamos, nem abandonamos a fidelidade à tua aliança. Não desfaleceram nossos corações, nem de teu caminho se desviaram nossos passos. Mesmo nos sentindo esmagados, como se os monstros das profundidades nos atacaste, ou encobertos pelas sombras da morte, não esquecemos teu nome, nem estendemos nossas mãos a deuses estranhos. Acaso disso não se aperceberá o Eterno, ele que conhece os segredos de todos os corações? Por tua causa e por honrar teu nome, somos mortos a cada dia e encarados como um rebanho no matadouro. Desperta, ó Eterno, porque pareces dormir. Ergue-te, não nos abandones jamais, porque ocultas tua face e ignoras nossa opressão e sofrimento. Prostrada até o pó está nossa alma, desfalecido sobre o chão jaz nosso corpo. Levanta-te, vem em nossa ajuda e nos redime por tua imensa magnanimidade. Amém, amém. No passado, fatos semelhantes a esses aconteceram,
no presente tem acontecido, mas por isso não olvidamos realmente em confiar em Hashem, diz o salmista. Ou seja, não é porque o mal se abateu sobre nós, diz o filho primogênito de Deus, o povo judeu, não é porque o mal se abateu sobre nós que significa que vamos levar as nossas mãos para outros deuses. Não, nós não olvidamos, não duvidamos de ti, sabemos que tu tens propósito em tudo. E mesmo que no momento estejamos em humilhação diante das nações, contudo, sabemos que a redenção vem a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, com as vitórias das forças de defesa de Israel, com as vitórias em resgatar os sequestrados, trazer os corpos daqueles que tombaram para um sepultamento digno, e Israel prevalecendo sobre os seus inimigos. Isso nós veremos com a graça de Hashem nos próximos dias. Amém, vem amém. E acima de tudo, a redenção final com o Mashiach, onde realmente Israel, o povo judeu, será plenamente, completamente elevado, exaltado acima de todas as nações. E todas as nações reconhecerão e vão falar em uma só voz que realmente o povo judeu é o povo escolhido de Hashem, a menina dos seus olhos, a sua noiva. E então as nações estarão somando com o povo judeu em servir a Hashem em cada momento do seu viver. E aí as nações realmente serão levadas à presença de Hashem para servir e adorá-lo na beleza da sua magnanimidade, porque Ele é o único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. Baruch Hashem. Este é o nosso Deus, este é o nosso irmão mais velho. E é por isso que nós não abrimos mão. Somos sim, e apoiamos de forma sem titubear realmente o povo de Israel, Israel na sua luta contra o terrorismo. Baruch Hashem por isso daí. Ok? Segundo Origens, @Voice of Israel, né? Então, eles trazem para nós 17 frases para mostrar para nós uma realidade que as pessoas não estão se apercebendo aí no mundo afora. Afinal de contas, não estão se apercebendo porque não conhecem a história ou porque realmente são militantes, né? Militantes da jumentice, burrice, esquerdistas e por aí afora vai, entendeu? Então aí não entende mesmo. Você pode desenhar, pode pintar, que aí não entende mesmo, não tem como. Mas os fatos reais são estes. Assim diz: antes do Estado moderno de Israel, havia um mandato britânico e não um Estado palestino. Antes do mandato britânico, havia um Império Otomano, não um Estado palestino. Antes do Império Otomano, havia um sultanato mameluco islâmico do Egito, e não um Estado palestino. Antes do sultanato mameluco islâmico do Egito, havia a dinastia Aiúbida, não um Estado palestino, e Godfrey de Bouillon conquistou-a em 1099 da Era Comum. Antes da dinastia Aiúbida, existia o reino cristão de Jerusalém, e não um Estado palestino. Antes do reino cristão de Jerusalém, havia o califado fatímida, não um Estado palestino. Antes do califado fatímida, existiu o Império Bizantino, não um Estado palestino. Antes do Império Bizantino, existiu o Império Romano, não um Estado palestino. Antes do Império Romano, existia a dinastia Asmoneia, não um Estado palestino. Antes da dinastia Asmoneia, existiu o Império Seleucida, não um Estado palestino. Antes do Império Seleucida, existiu o Império de Alexandre III da Macedônia, não um Estado palestino. Antes do Império de Alexandre III da Macedônia, havia o Império Persa,
não um Estado palestino. Antes do Império Persa existiu o Império Babilônico, não um Estado palestino. Antes do Império Babilônico existiam os reinos de Israel e da Judéia, não um Estado palestino. Antes dos reinos de Israel e de Yehudá, a Judéia, havia o reino de Israel, não um Estado palestino. Antes do reino de Israel havia a teocracia das 12 tribos de Israel, não um Estado palestino. E antes da teocracia das 12 tribos de Israel, havia o Estado individual de Canaã, e não um Estado palestino. Na verdade, neste canto da terra, tinha tudo, menos um Estado palestino. Qual que é a origem do chamado Estado palestino? Qual que é a sua moeda? Qual é o seu rei, o seu governante? Nunca teve. Por quê? Porque nunca existiu um Estado palestino. Pronto. E agora ficou pior ainda, porque agora mais ainda não existe mesmo. Por quê? Porque o que existe agora é o grupo Hamas terrorista que domina tudo ali. Nem a autoridade palestina, que foi dado o cargo lá por um personagem lá, nem a autoridade palestina manda nada. Quem manda é o grupo terrorista Hamas. Piorou. Se já não existia nada, muito menos agora, com um grupo terrorista mandando ali no pedaço, né? Solta míssil contra a população palestina que está em fuga. Isso foi provado por A e mais B na rota de fuga para o Egito, certo? Aliás, não era nem míssil, foi bomba plantada ali no próprio chão, né? Que a explosão veio de baixo para cima. São os próprios terroristas que mandaram míssil lá naquele famoso hospital da faixa de Gaza, e como viram que fizeram uma grande caca, né? Então, entre aspas, né? O ministro, por assim dizer, mas que não é ministro coisa nenhuma, né? Mas a pessoa responsável para comunicar os fatos lá acontecendo na faixa de Gaza é do próprio grupo terrorista Hamas. Você vai confiar numa informação deles? Mas não tem nem como. E como eles perceberam que fizeram uma grande caca, jogaram a culpa em quem? Em Israel. Israel bombardeou o hospital na faixa de Gaza. E aí o que aconteceu? A mídia mundial podre, marrom, né? Comunista, ideológica, e por aí afora vai, né? Militantes, compraram a ideia rapidamente, começaram a bombardear com informação ao mundo, né? De fake news, que Israel tinha... como que fala? Que Israel tinha lançado um míssil no hospital lá em Gaza, né? Aí depois vieram as provas, né? A mídia marrom, sem vergonha, né? Não se desculpou, não fez uma correção, né? Deu uma notinha lá de nada por dar aquela notícia apenas e mais nada, né? Então, é o próprio grupo terrorista que destrói o povo palestino. E esse monte de jumento aí nos 4 ventos do planeta aí fica fazendo passeata aí, falando um monte de abobrinha sem conhecer a história, sem conhecer os fatos reais. Massa de manobra. E fica essa massa de manobra aí fazendo um monte de porcariada aí, né? Baruch Hashem, que pela primeira vez na história, a maioria das nações estão pró-Israel, né? Nós temos visto aí, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, né? Vários países aí que proibiram manifestação pró-Hamas. E quem está fazendo manifestações estão sendo presos e deportados. Baruch Hashem, né? Bom, você gosta do Hamas, então vai viver com eles lá. Tchau. É isso daí. Parabéns às autoridades internacionais que estão tomando as suas devidas providências. Ok? Baruch Hashem, o nosso Shalom Shalom vai para o José Mariano Coelho da Costa Júnior, a Valda Santos de Neópolis, Sergipe, o Cícero Salomão de Taquaritinga, São Paulo, né?
O Cícero é ali de Taquaritinga, né? Onde tem a fábrica de sucos, né? Baruch Hashem, ali, ótimo suco em Taquaritinga. O Anderson Gonçalves Santana, a Denise Barreto, o Rogério Cassolato, de São José do Rio Preto, São Paulo, a Silvia Rocha, de Piracicaba, São Paulo, a Eliana Ferreira, né, e o grupo que está ali com ela, né, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, cidade serrana, o casal Robson e Cristina Torresan, que moram em Laytonsville, em Maryland, Estados Unidos, a Ângela Rodrigues e o esposo Arlan Tavares, de Pacatuba, no Ceará, a Rose Chonchol, Rio de Janeiro, a Jaqueline Cune Matos e o marido Luciano Picon, Osasco, São Paulo, a Fabiana dos Santos Silva, Gramados, Rio Grande do Sul, o Wilker Pedrosa, Brasília, Distrito Federal, a Yaritza Verônica Sanches Robles, da cidade de Puerto Montt, lá no Chile, o Jackson Andrade Feitosa, Silvia Ferreira Assis, São Paulo, capital, Nete Lima, Marli Gonçalves Duarte, Solange Ben Chayar Oliveira, Aninha Marinho, Uberlândia, Minas Gerais, André Ribeiro, aqui de Bauru, Asriel Benei Noah, Uberlândia, Minas Gerais, e Deusuíte Chaves, Poranga, Ceará, Alice Borba, da cidade de Edmonton, no Canadá, ela e a família, Ana Holman, São Paulo, capital, Abel Secom, Chapecó, Santa Catarina, o Paulo Utch, Johnny Santana, Neuza Cariri, Campina Grande, Paraíba, Marcileila de Carvalho, Maria Zilda da Silva, Genivaldo Rodrigues, da cidade de Veloso, Piauí, a Neide Vilas Boas da Silveira Inácio, Mauá, Grande São Paulo, Arnaldo Silva, lá do Piauí, a Virgínia, Bahia, o Almiro Deise Souza, Karina Lisboa, o Jorge Malta, a Estela Santiago, né? Esses aqui são alguns dos nossos amados aí, que estão sempre conectados aí no Face ou no YouTube, né? Assim como temos aí a Marinalva Augusto, né, da cidade de Petrolina, Pernambuco, a Vânia Ivonete Maria da Silva, né, lá de Recife, Pernambuco, o Wilson Cunha, aqui de Bauru, né, da Sinagoga Benei Noah, Regional Bauru, né, o Wilson Cunha, o nosso famoso barbeiro, né, aqui na nossa sinagoga. Então, aí, ó, Wilson Cunha, procure aí a barbearia do Wilson Cunha aqui, Bauru, região, né? Serão bem tratados, sem sombra de dúvidas, né? E com aquela famosa palavra de salmos, palavra de monoteísmo, palavras de bênçãos que você vai encontrar ali na sua barbearia. Depois coloca o nome da barbearia aí, Wilson, para o pessoal saber e conhecer aí, Baruch Hashem, né? A Maria Isabel Gouveia, né? Quem mais está por aí? A Luciana Rodrigues também está sempre por aí, Baruch Hashem, é uma das cadeiras cativas. A Miriam Oliveira Vidal, que também está por aí. O casal, né, Ivan e Áurea Lisboa, Belém do Pará, né, Baruch Hashem. Temos aí a Malu, lá do São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, a Malu, né, e outros amados que estão por aí. Deixa eu ver se aparece mais algum. Oi. Aqui
A gente não se entende muito bem aqui, a tecnologia, eu não, tá bom? A Marli Garcia está por aí também, Baruch Hashem, o Mário Oliveira, né? Baruch Hashem aí. Quando os amados for colocando aí um shalom, se puderem colocar o nome da cidade e o estado para a gente poder falar, porque não dá para gravar de todos, não. Baruch Hashem. Ok? Hoje, antes de nós entrarmos na nossa paraxá, quero trazer para os amados aqui uma palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre as forças de defesa de Israel, ok? Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala a seguinte questão sobre as forças de defesa de Israel, o famoso IDF. Assim o nosso Rebbe diz: não há palavras para descrever a grandeza e santidade desses soldados, rapazes e moças, em sua maioria jovens, que dedicam e oferecem sua vida a cada momento, a cada hora, a cada dia, em defesa da vida de milhões de judeus, homens, mulheres, crianças que vivem em Israel. É nosso dever proclamar do fundo do coração seus méritos e declarar nosso agradecimento, nossas preces e bênçãos para eles. Que Deus os proteja e lhes permita vencer sempre. Todos que ofereceram a vida para proteger a terra de Israel e o povo de Israel são almas santas e puras. E aqueles que foram feridos nestas batalhas possuem a força espiritual do Todo-Poderoso para superar esses problemas físicos. O Rebbe sugeriu que devem ser chamados de elites e não de deficientes, os soldados que têm as sequelas da guerra, né? Então o Rebbe, ele falava que em vez de chamar os soldados de deficientes, ele dizia que era para chamá-los de elites. Então não são os soldados deficientes, mas sim a elite ou os elites. Além da segurança física, não podemos esquecer da espiritual. Esta é alcançada ao cumprir Torá e mitzvot, preceitos, mandamentos. Em especial para o povo judeu, para as forças de defesa de Israel principalmente, a mitzvah de tefilim e mezuzá, que tem um poder de proteção muito forte. Assim, é nosso dever fazer com que todos os habitantes de Israel reforcem o cumprimento dessas mitzvot, e em especial os soldados do exército de Israel. Também é nossa incumbência dar oportunidade aos soldados para conhecer mais sobre sua herança judaica. Isso certamente lhes trará mais elevação moral, né? Levantará a moral da tropa, satisfazendo um conteúdo espiritual de suas vidas. É importante lembrar que a proteção da vida do povo de Israel não deriva apenas do fortalecimento em armamentos, mas emana de poderes espirituais, usando a expressão do Talmud, que diz saifá, saifá, que significa espada, e sifrá, que significa livro. Em outras palavras, aqueles que se dedicam ao estudo de Torá ajudam a proteger Israel e complementam o lado espiritual necessário para além da proteção física. Essa parte aqui é interessante, nós abrimos aqui um parênteses antes de continuarmos, né? Para que você sinta o seu valor nesse momento difícil, desses últimos 15 dias, sobre o nosso irmão mais velho, o povo judeu. O quão importante tem sido para você, e mais importante do que para você, para as forças de defesa de Israel e para o povo judeu, não somente em Israel, mas nos 4 cantos da terra. Porque o estudo da Torá é o que traz realmente as forças divinas em favor do povo judeu, em favor da terra prometida. Aonde tiver um judeu e a terra prometida em si,
o estudo da Torá traz esse fortalecimento espiritual. E então as Forças de Defesa de Israel, o IDF, eles se tornam imbatíveis e invencíveis. Porque você está unindo forças, onde nós estamos fazendo diariamente o estudo da Torá, e nós estamos nos 4 cantos da terra. Nós estamos realmente colocando as forças inimigas em estado de imobilidade, paralisia. Sentindo-se desta forma as forças inimigas, como diz o Salmo 44, que nós lemos em recitação para a bênção sobre a terra prometida, o povo judeu, as forças de defesa de Israel. Eles são vencidos e eles fogem. Como diz também lá em Números, numa das palavras do Eterno através de Moshe ao povo judeu: os teus inimigos fugirão de diante de ti. Isso está conectado diretamente com o estudo da Torá. Por isso que é importante, realmente, pela graça bendita de Hashem, nós estarmos aqui nesses 4 anos, diariamente trazendo estudo da Torá. Nós estamos nos unindo, nós estamos em ligação direta, não somente com o Eterno, mas também com o povo judeu. Mesmo na nossa configuração de Benei Noach, nós estamos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, com o povo judeu, o filho primogênito de Deus, nessa luta, nesses tempos presentes, onde realmente as inversões de valores estão bem presentes nessa realidade. E como já foi dito e repetimos, pela primeira vez a maioria das nações estão a favor de Israel. Porque é inadmissível atacar população civil, estuprar, sequestrar, queimar civil vivo, e qualquer um vivo, qualquer ser humano não é para ser queimado, absolutamente, os estupros de crianças, decapitação de crianças e bebês, é inadmissível isso. Por isso os teus inimigos fugirão de diante de ti, graças ao estudo da Torá. Porque não é pela espada física que se vence as batalhas de Israel. Não é pela força do braço, mas sim pela força divina que dá saúde e vigor em cada braço de cada soldado, vigor em cada perna, para poder estar no fronte e poder com coragem e ousadia defender realmente a menina dos olhos de Deus, o povo judeu. Então por isso o nosso Rebbe, ele fala desta forma muito, com muita elevação: o estudo da Torá ajudará a proteger Israel, complementam o lado espiritual necessário para além da proteção física. Então, quando você está e nós estamos juntos no estudo da Torá, não é somente proteção para nós, mas para o povo judeu. Então nós estamos numa jornada em que nós precisamos ter coragem realmente para seguir em frente e nos revelarmos o que somos. E é isso que nós vamos ver nessa Odisseia de Avraham. Entendeu? Continuando. Ambas as frentes são necessárias, trabalhando juntas para a defesa da Terra Santa e de todos nós. Antes da Guerra dos 6 Dias, o Rebbe lançou a campanha de Tefilim para a proteção dos soldados em Israel. Em 1973, antes da Guerra de Yom Kippur, o Rebbe promoveu uma campanha de educação com base no capítulo 8 dos Salmos, onde consta que o estudo de Torá por crianças é a força protetora para todo o povo. Depois da Guerra de Yom Kippur, o Rebbe acrescentou as campanhas de Mezuzá, estudo de Torá e Tzedaká, explicando que, cumprindo estas e outras mitzvot, um judeu, em qualquer lugar do mundo, poderia ajudar a Terra Santa. Aqui,
São 10 ações que podem ajudar nossos irmãos em Israel e tornar este mundo um lugar melhor para a humanidade. Então, são 10 fatos aqui que o rabino Simon Jacobson, ele baseado nos ditos do nosso Rebbe Menachem Mendel, então ele traz 10 princípios aqui, né? Ou 10 ações que pode ser feito para poder ajudar os nossos irmãos judeus, a nossa terra de Israel, do nosso povo. Primeiro, empreenda uma guerra espiritual contra as forças da apatia moral e ignorância. Essa guerra espiritual contra as forças da apatia moral e ignorância é realmente pedindo ao Eterno, que é o soberano sobre todo o mundo, que faça com que as escamas dos olhos das pessoas caiam por terra, que elas possam enxergar a verdade, que elas possam deixar de parar de enxugar de forma turva o que está acontecendo ao redor dela, e que ela possa enxergar com mais clareza realmente aquilo que está acontecendo, a inversão dos valores, a militância ignorante, burra e por aí afora vai, entendeu? Então é preciso, nós pedimos explicitamente que as pessoas caem as suas escamas dos olhos, a cegueira, a visão turva, míope daquilo que é real e verdadeiro. Fortaleça os 3 pilares que sustentam o mundo, tanto pessoal quanto global: Torá, preces e atos de bondade, de Sedaká. Intensifique seu comprometimento com o estudo de Torá, aprenda um novo texto e estabeleça tempo adicional para o seu estudo. Diga preces adicionais para a segurança de pessoas que enfrentam o perigo, especialmente as forças de defesa de Israel. Aumente suas doações para a caridade, a sua tzedakah. A caridade tem uma energia especial para combater situações perigosas. Engaje sua família e amigos num diálogo significativo. Faça contato com as pessoas dentro de sua esfera de influência e inspire-as com consciência espiritual. Encoraje todos a estudarem Torá e acrescentar uma nova mitzvah, ou seja, uma boa ação. A Bíblia nos diz que por meio do estudo de Torá e cumprimento de mitzvot, Deus promete, segundo Vaikra, Levítico, capítulo 26, versos 5 e 6. Habitareis seguros em vossa terra, darei paz à terra, e vos deitareis, e ninguém vos amedrontará. Promova uma reunião em sua casa ou escritório, incentivando atos adicionais de bondade e gentileza. Os homens judeus devem ser encorajados a colocarem tefilim, especificamente para o judeu em si, todas as manhãs, nos dias da semana. Os tefilim têm faculdade de acrescentar em proteção durante épocas ameaçadoras. Mulheres e moças devem ser encorajadas a acender as velas de Shabat, de Yom Tov, 18 minutos antes do pôr do sol de Shabat e nos dias festivos. É costume também doar para a caridade antes de acender as velas especiais para estes momentos, né? Por isso que é bom ter um cofrinho de tzedakah, né? Para poder assim o fazer. Incentive as crianças a recitar versículos sagrados e preces, bem como acrescentarem caridade e boas ações. As crianças desempenham um papel especial em tempos de crise, como declara o versículo de Salmos 8, verso 3. Da boca dos bebês e infantes, tu estabeleceste força para silenciar adversário e o vingador. Né? Então, essas são as palavras do nosso Rebbe Menachem Mendel, trazido aqui pelo rabino Simon Jacobson, né, do Chabad, ok? Então, isso é muito bom, nós temos o foco desta questão. E antes de nós, né, irmos para a nossa, aliar a nossa leitura de hoje, o Rabi Israel Baal Shem Tov, ele diz assim, está escrito em Malaquias, capítulo 3, verso 12, para você, o povo de Israel, será uma terra desejável, diz Deus. Então, assim como os maiores exploradores nunca descobrirão os limites dos grandes e valiosos recursos que o Todo-Poderoso colocou na terra, ninguém jamais descobrirá os limites dos grandes tesouros
que estão enterrados em um judeu, a terra desejável de Deus, ok? Então, esta aí é outra realidade, né? Que realmente temos diante de nós, ok? Então, vamos lá. A nossa segunda aliá, Bereshit, Gênesis, capítulo 12, verso 14, até o capítulo 13 e o verso de número 4, ok? Então, nós temos aí o pensamento racídico, ele explica que a descida de Abraham e Sara, ou Sará, ao Egito foi um precursor do exílio egípcio. Então, não foi à toa que Abraham e Sará desceram ao Egito. A fuga de Abraham do Egito como um homem rico ali abriu os canais espirituais da redenção, que possibilitaram a seus filhos saírem do Egito carregados de ouro e prata. Então, tudo que estava ligado com Abraham estava ligado com a sua descendência. E da mesma forma, o cuidado extremo de Sará para não ser desonrada pelo faraó, dotou mais tarde suas descendentes, as mulheres judias no Egito, com a força para permanecerem fiéis às suas famílias, né? Então, como nós já vimos e vamos rever daqui a pouco, né? Quando entrarmos no livro de Êxodo, Shemot, as mulheres judias, né? As mulheres ali, elas permaneceram fiéis aos seus maridos e à sua família. Não teve nenhuma mulher que tornou-se impura ou adúltera nos dias da escravidão do Egito. E é por isso que os sábios falam que é pelos méritos das mulheres que a saída do Egito veio acontecer também, ok? Então, nós temos aí esse momento da descida, né, de Abraham para o Egito, e ali chegando ele diz para Sará, né, que era uma mulher muito, mas muito bonita, a Miss Universo aí não chega aos pés de Sará, né, de beleza. Então, dessa forma, então, Abraão disse para Sará, né, fale que você é minha irmã e não a minha esposa, né. Alguns dizem assim, Abraão, ele não teve confiança, ele pecou, ele falhou na sua fé ou algo semelhante, né? Então os nossos comentaristas, entre eles também o Zohar, o livro do Esplendor, comenta sobre essa questão também. Rashi comenta sobre isso, Narmanides comenta sobre isso, né? Os sábios do povo judeu comentam sobre esta realidade ali de Abraham. Ou seja, Abraham em nada ele fracassou, nem pecou, né? Ele também não traiu a confiança da sua esposa. Segundo os nossos comentaristas, falam que Abraham, ele não colocou Sará em perigo. Por quê? Porque ele sabia dos méritos da sua esposa. Ele conhecia muito bem a sua esposa. Ele sabia que a sua esposa, ela tinha muitos méritos na presença divina. E que por causa desses méritos, ela seria protegida de qualquer infortúnio, de qualquer perseguição, de qualquer tentativa que alguém pudesse tocá-la fisicamente com intenções, com segundas intenções. Ele sabia que os seus méritos eram muito elevados e ele não precisava se preocupar com isso, que ela estava sob os cuidados da proteção divina, né? Então, estava aí. E outra coisa, né, que os sábios comentam também, é que Abraham, ele realmente cumpriu a Torá, ele preservou a sua vida. Porque se ele chega no Egito aí, né, e aquela linda mulher, lindíssima mulher, maravilhosa mulher, Sará, né, e aí, que você é dela? Eu sou o marido dela. Pá, pá, pá. Já matava ele ali, pronto, acabou a conversa. Entendeu? Porque era assim, né? Ainda havia muitos resquícios dos dias de Noé, né? Quando nós lemos lá na Parashá de Noé, onde realmente havia violência sobre a face da terra, então essa violência sobre a face da terra, abrindo um parênteses aqui, né? No hebraico, violência tem a palavra violência em hebraico é Hamas. Hamas. Não é coincidência, não.
Então o grupo terrorista Hamas é isso daí, é violência. É pura violência, pura ignorância. É pura bestialidade desumana. Por quê? Porque nos dias de Noé, essa bestialidade, violência, Hamas, era uma realidade. Não havia moral, não havia ético, não havia nada. Somente Noé achou graça diante de Hashem. Entendeu? Como está escrito aí. Né? Então, as perversidades morais, éticas, espiritual não tinha nada. Era uma geração insensível espiritualmente. Né? Então, Hamas, a violência que imperava nos dias de Noé, ainda havia resquícios aqui. E principalmente o Egito, né? Que não tinha nenhum pudor em nada, absolutamente nada. Então, se Abraão chegasse ali com Sara, e ali se dizendo que era marido dela, tinham matado ele. Ele mal conseguiria completar, sim, eu sou o marido dela. Ele mal completaria a frase e já estaria morto. Então, Abraham, ele estava de fato cumprindo a Torá, preservando a vida. E ele sabia que os méritos de Sara estariam protegendo ela, porque o braço de Hashem estava com Sara. Ok? Então, por isso, nós temos essa questão que os nossos mestres trazem para nós, né? O Zohar, ele nos fala sobre a questão, sobre essa passagem de Abraão e Sara no Egito, e fala que exatamente que Abraão receberia muitos presentes, né? E de fato o faraó deu muitos presentes para ele. Né, deu muito gado, muito rebanho, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos, como diz aí o versículo 16 do capítulo 12, ok? Então, nesse sentido, o Zohar diz, né, a riqueza das nações, pois uma pessoa adquire dinheiro pelo mérito de sua esposa, e Abraham foi para o Egito para obter comida das outras nações pelo mérito de Sará. Ele confiou no mérito dela para não ser ferido e para ela não ser tocada. E por causa disso, ele não teve medo de dizer, ela é minha irmã, como consta em Zohar, né, o capítulo 3, 52b. Né? Então o Zohar traz essa palavra dentro desse sentido aí. Então, Abraham, ele estava muito tranquilo na sua decisão, e Sara, ela estava muito tranquila também na decisão do seu marido. Ela confiava no seu marido. Então, ela não teve em momento algum um momento de dúvida com a decisão do seu marido. Né? Então, Sara, ela mostrava exatamente o seu brilho, né? A sua honradez em todos os sentidos aí. Ok? Então, Abraham, ele agindo dessa forma, né? O que acontece aí? Então, os nossos mestres dizem que bitachon, a confiança em Deus, não é emoção espontânea que faz a pessoa se sentar e esperar pretensiosamente pelas bênçãos de Deus. Ao contrário, a pessoa que realmente confia em Deus sabe que, para merecer suas bênçãos, ela deve ativar seus sentimentos de total dependência a Ele. A compreensão de que sua salvação somente pode vir do Todo-Poderoso e não da sorte, estatísticas ou qualquer outra fonte imaginária de boa sorte. Esta mensagem está condensada no provérbio racídico que diz assim: pense bem e será bom. Ou seja, por despertar ativamente seus sentimentos de dependência total de Deus, pense bem, que significa isto, dependência total de Deus, a pessoa se eleva a ser um receptáculo satisfatório para as bênçãos de Deus, e então será bom. Então, por isso, pense bem e será bom. O que é pensar bem? É exatamente acionar o dispositivo em nós, para que nós possamos despertar ativamente os nossos sentimentos, o nosso bitachon, de dependência total de Deus. Isso é pensar bem. E o que será bom?
a pessoa se eleva a ser um receptáculo satisfatório para as bênçãos de Deus. Então isso significa pensar bem e será bom. Ou seja, você estar e permanecer em conexão com Deus, sem sombra de dúvidas, ok? Então, por isso, Abraham não colocou Sará sob qualquer risco desnecessário, visto que ele conhecia os grandes méritos dela, que seguramente a protegeriam. Ao contrário, foi o mérito dela que assegurou a sobrevivência de Abraham e provou ser o meio pelo qual Abraham recebeu bênçãos divinas de riqueza, já que a pessoa adquire dinheiro pelo mérito de sua esposa. Então vejam bem aí, maridos, estejam atentos às suas esposas. Se ela está aí dentro, né, desse Provérbios capítulo 31, verso 10 a 31, então lembre-se de uma coisa, é pelo mérito dela, ou os méritos dela, que você vai adquirir o poder da riqueza, né? Por isso que está escrito, a esposa sábia edifica o lar em todos os níveis e sentidos. A louca a despreza, ok? Então é esse detalhe aí. Outra coisa que o nosso Rebbe traz para nós dentro desse aspecto aqui, ele nos fala sobre a questão que quando Abraham ele desce ao Egito, veja bem, a única terra elevada é a terra de Israel. A única terra que em qualquer lugar do mundo onde você estiver, você diz, subirei a Jerusalém. Por que isso? Porque a questão em si é uma questão espiritual. É onde realmente, como diz lá 2 Crônicas 7,14, né, onde Deus fala, né, na inauguração do primeiro Beit HaMikdash, eis que os meus olhos estarão atentos para este lugar. Eu estarei presente neste lugar. Eu ouvirei as preces deste lugar. Estarei atento a tudo neste lugar. Então vejam bem que é uma questão de elevação espiritual. Não existe lugar nenhum na face da terra com maior elevação espiritual do que Jerusalém. Por isso que Jerusalém, ela será plenamente restabelecida, restaurada nos dias de Mashiach para a redenção final. Porque é exatamente o portal da dimensão espiritual que se abre neste lugar. Então por isso Deus disse, eis que os meus olhos e ouvidos estarão atentos às preces deste lugar. Por isso realmente, independente de segmento religioso, qualquer um que vá ao Kotel, o muro, a única parede que sobrou do grande templo, sente de fato alguma coisa muito, mas muito diferente. Entendeu? Porque é de fato o lugar mais elevado espiritualmente. Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que nós precisamos aprender a transformar a descida, como Abraham fez para ir ao Egito, por causa da fome, ele teve que ir para o Egito. Então, ele saiu do monte de elevação e desceu ao Egito. Então, o nosso Rebbe fala que nós precisamos aprender a transformar a descida em ascensão, em elevação. Em vez de poder continuar com a divulgação e o renascimento do monoteísmo na terra prometida, Abraham foi forçado a ir para dentro daquele que era o mais proeminente bastião do paganismo e de toda a imoralidade na face da terra, que era o Egito. Quão irônico deve ter sido testemunhar este ambicioso monoteísta, subitamente reduzido a buscar a misericórdia em um ambiente cultural que zombava de todos os seus ideais. Ou seja, ninguém, e principalmente o Egito, ninguém apreciava exatamente os ideais de Abraham. Contudo, milagrosamente, a sua sorte foi revertida. Pouco tempo depois, Abraham viu os próprios egípcios implorando-lhe por misericórdia, e logo depois ele retornava à terra de Israel com mais riquezas, maior reputação e acompanhado por Agar, a princesa egípcia,
que abandonou o Egito e a idolatria e que se tornaria a mãe de Ismael, o seu primeiro filho, e retroativamente fica evidente que este aparente retrocesso foi apenas um estágio para que Abraão progredisse ainda mais em seus objetivos divinos. Desta forma, nunca devemos nos intimidar com o mundo, nem com o mundo externo a nós, nem com o nosso mundo interior, pessoal dos desejos, dos medos ou ideias preconcebidas. Uma vez que atendemos ao chamado de Deus para ir em busca de nós mesmos, lechá, não estamos mais restritos aos limites de nossas capacidades, inclusive os aparentes retrocessos provarão ser, em última instância, por assim dizer, parte integrante do processo que nos conduzirá às realizações maiores de nosso propósito divino na vida. Ou seja, para chegar no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, não foi nada fácil. Foi uma verdadeira luta, uma batalha para chegar aqui. Então, nós vemos aí que a aparente descida ao Egito não significa um retrocesso, muito pelo contrário, a oportunidade real de podermos realmente elevar o mundo físico para ser transformado na moradia de Deus. O Rabino Lorde Jonathan Sacks, de abençoada memória, ele traz para nós 4 dimensões da jornada de Abraão. Ou seja, as 4 dimensões da jornada de Abraão, nós temos, primeiro, a jornada para si mesmo, lech lechá, que significa para o seu próprio bem e benefício, saia da sua terra. Segundo, a dimensão, vá consigo mesmo, dentro de lech lechá, que significa viajar de um lugar para o outro. Isso significa ampliar influências. Terceira dimensão, vá para dentro de si mesmo, lech lechá. Ou seja, busque as raízes da sua alma. Ou no singular você pode dizer, a raiz da sua alma. Lembra que nós falamos ontem sobre que todos nós nascemos monoteístas? Por quê? Porque quem criou a nossa alma, o único Deus, o único Criador, Redentor e Salvador, então ele criou a nossa alma monoteísta. Mas, por nascermos realmente em lares idólatras e companhia limitada, acabou desvirtuando a condução que seria natural de monoteísmo da nossa alma. Por isso que a nossa alma não se aquieta e até encontrar o monoteísmo. Então, por isso, a terceira dimensão, vá para dentro de si mesmo, que significa busque a raiz da sua alma, ou seja, o monoteísmo. E a quarta dimensão, vá por si mesmo, ou seja, vai por você mesmo, não espere pelos outros, não. Você precisa, vá por si mesmo, lechá também, ou seja, deixe tudo para trás, para andar no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Deixe tudo para trás. As tradições que você recebeu, por exemplo, a sua casa, a sua parentela, o estilo religioso que você recebeu por herança dos seus pais, e por aí afora vai. Ou seja, vá por si mesmo, deixe tudo para conquistar o divino. Então, dentro desse aspecto aqui, o Rabino Lorde Jonathan Sacks, de abençoada memória, ele nos fala sobre a questão que as primeiras palavras de Deus para Abraão, lechá, traz de fato pistas, indícios da natureza do heroísmo que Abraão ele irá incorporar na sua jornada. A ordem múltipla lechá, siga em frente, ou
como diz as 4 dimensões, jornada para si mesmo, vá consigo mesmo, vá para dentro de si mesmo, vá por si mesmo, etc., né? Contém as sementes da suprema vocação de Abraão. Realmente o chamado, amados, para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ela é um chamado para todos. Só que tem alguns que têm um chamado mais desafiador. É mais difícil, é mais complicado, é mais dolorido a sua transformação. Porque Deus, ele está realmente tratando com esta pessoa, porque ele tem algo melhor e maior para fazer na sua vida e através da sua vida para alcançar tantos outros. E esse é um indício que aconteceu e que nós vamos ver aí no nosso dia a dia com Abraão. Deixar tudo para trás não é fácil, mas é deixar tudo mesmo, para você seguir uma nova jornada em direção ao desconhecido. Onde nessa transição você fica, será que eu estou fazendo a coisa certa ou não? Será que realmente Deus está nesse negócio ou não? Então realmente o embate ele é real, é uma guerra real espiritual. E é você e as forças negativas e destrutivas que estão lutando contra você, para você não tomar a decisão. Tem uns que têm uma transição muito rápida, graças a Deus, Baruch Hashem. Tem outros que têm uma transição mais difícil, porque é uma coisa que não é para ser feita de qualquer forma. Deus tem alguma coisa melhor, mais especial para com essa pessoa e através dela poder alcançar outros níveis tais. Então tem pessoas que têm um embate violento, sofrem pra caramba nessa transição. O intelecto, a nossa mente, ela fica a 1000 por hora, você perde a fome, você perde sono, você fica aí madrugada fora, acordado, clamando a Deus, pedindo a Deus, não me deixe tomar uma decisão errada, né? Confirme, Deus, realmente eu estou certo na decisão que estou tomando, é ou não é? E você está realmente numa jornada ao desconhecido. E você está numa dimensão em que você fala, eu falo, mas não escuto nada, Deus não me responde, parece que Deus está surdo, eu acho que estou errado, eu acho que estou tomando a decisão não correta, etc e tal, mas aí daqui a pouco o teu coração ferve, a tua alma fervilha pelo único Deus, e você fala, não, eu não posso estar errado, porque afinal de contas eu estou buscando o único Deus, eu não posso estar errado, não existe nada daquele intermediário e companhia limitada, não, eu estou certo, e aí você fica mesmo muitas noites sem dormir direito, você entra, parece que você vai entrar numa loucura. Mas são as dimensões que você vai precisar romper, dependendo daquilo que Deus tem para a sua vida dentro do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então Deus ele vai permitir que você seja provado no fogo. Entendeu? Então realmente, amados, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, uma coisa é certa, não é para os covardes. Não é para aqueles que qualquer batinha de pé já corre, né, se escondendo, com medo, com pavor e por aí afora vai. Realmente é enfrentar tudo e todos. Como Abraão, Avim, enfrentou tudo e todos. Ele começou na casa do seu pai. Ele começou na casa do seu pai. Seu pai era que fabricava ídolos. Ele não conseguia entender aquilo. E ali, né, Nahor, o seu avô, ele dizia que Nimrod era Deus. E Abraão dizia, mas como que pode ser Deus? Ele é homem, ele é uma pessoa falível,
Não, não fala isso. Se ele ouvir isso daí, você vai ser punido, né? Não é de agora, mas é desde a antiguidade. Os homens adorando seres humanos, animais, madeira, pedra, gesso, plástico, prata, ouro, bronze, barro, e por aí afora vai. Então, por isso, né, realmente a jornada é, sem sombra de dúvidas, para estarmos aceitando os desafios e enfrentarmos com coragem os desafios, ok? Baruch Hashem. A Rosa Maria Simplício está perguntando quando vai ser a reunião na sinagoga com o nosso Rav Yaakov Gerenstad, né? Então, amados, a nossa sinagoga Bnei Noach regional Bauru está providenciando uma caravana para nós estarmos dia 18 de novembro, né, às 16 horas na sinagoga Rabbah de Brooklyn, lá com o nosso Rav Yaakov Gerenstad, junto com os demais Bnei Noach, que ali estarão na tarde de sábado, dia 18 de novembro. Então nós vamos fazer uma caravana saindo daqui de Bauru e vamos passar a tarde com o Rabino, né? Então nós vamos lá para a sinagoga Rabbah de Brooklyn, com o nosso Rav Yaakov Gerenstad. Então vai ser dia 18 de novembro, né, com o início das reuniões ali às 16 horas, né? Nada impede de chegar antes e ter ali contato com o pessoal ali, etc e tal, ok? E aí nós vamos passar a tarde com o Rabino, com os Bnei Noach ali da localidade e da região que ali estiverem, e nós vamos então ter aí uma tarde de Minhá, né, estudo da Torá, leitura da Torá e também Havdalah. E aí vamos participar do momento de confraternização juntos, né? E estaremos aí junto com o Rabino no dia 18 de novembro, sábado próximo agora aí, ok? Baruch Hashem. O nosso Rabino Lorde, ele traz para nós as 4 dimensões. Então, a primeira, ele nos fala sobre a questão Kirash. Ele, seguindo uma antiga tradição exegética, ele traduz a frase Lech como jornada para si mesmo. Segundo ele, Deus está dizendo a Avraham: viaje para seu próprio benefício e bem. Aí onde você está, você não terá uma grande nação. Aqui você não terá o mérito de ter filhos. Então você precisa viajar para o seu próprio benefício e o bem. Ou seja, se Avram ele continuasse onde ele estava, ele não seria o pai de uma grande nação. E automaticamente o povo judeu não viria através de Avram. Então por isso, né, Avram ele tomou uma decisão exatamente para seguir uma voz de um Deus invisível. Um grande desafio. Ele vivia envolto a ídolos. Seu pai fabricava e as pessoas se prostravam diante daqueles ídolos. E agora ele estava obedecendo a voz do Deus invisível. Lech Lechá, sai realmente para si mesmo. Faça uma jornada para si mesmo, para que você possa viajar para o seu próprio benefício e bem. Porque aqui você não terá filhos, você não terá um povo. Então, dessa forma, vá por si mesmo, que significa acredite naquilo em que você pode se tornar. Esta é um incentivo para cada um de nós, né? Acredite naquilo que você pode se tornar. Você não está aqui como Bnei Noach à toa, você não caiu de paraquedas e você não pode aceitar isto. Você está nessa conjuntura ou nessa configuração como Bnei Noach porque Deus tem algo especial para a sua vida e através da sua vida. Não é só para te abençoar, proteger, etc. e tal, mas através da sua vida alcançar tantos outros. É exatamente dissipando trevas, estabelecendo uma moradia para Deus, né? Outra interpretação que nós temos de Lech Lechá, segundo o Midrash, diz que esta frase, Lech Lechá,
pode ser também significativa da seguinte forma: vá consigo mesmo, ou seja, ao viajar de um lugar a outro, você vai ampliar a sua influência, não sobre um país, mas sobre muitos. Por isso que Avram, depois ele foi chamado de Avraham, pai das multidões, pai das nações, pai de povos, ok? Então, quando o Eterno disse a Avraham, deixa a tua terra, teu local de nascimento e a casa de teu pai, etc., o que a Avraham parecia? Uma jarra de perfume, diz a questão do Midrash. Então, Avraham, ele era uma jarra de perfume, com uma tampa apertada colocada num canto, para que sua fragrância não pudesse sair. Assim que foi movida daquele lugar e aberta a tampa daquele frasco, então a sua fragrância começou a se espalhar. E assim o Eterno disse: Avraham, muitas boas ações estão em ti. Viaja de um lugar para o outro, para que a grandeza de teu nome se espalhe em meu mundo, diz o Midrash, né? Então, dessa forma, Avraham estaria espalhando o bom perfume do monoteísmo com fundamento judaico, né? Então, por isso, Avraham foi ordenado a deixar seu local para atestar a existência de um Deus não limitado por lugar, o Criador e soberano do universo inteiro. Então ele saiu de um lugar limitado para anunciar realmente aonde fosse a respeito de um Deus que não está limitado por lugares, mas um Deus ilimitado, Ein Sof, sem limites, ok? Depois a terceira dimensão nos fala sobre a questão mais mística, ainda mais espiritual, mais sobrenatural, de Lech Lechá. Dentro desse aspecto, a frase significa: vá para dentro de si mesmo. Então, a jornada judaica, segundo o Rabi David de Lelov, é uma jornada à raiz da alma. Nas palavras do Rabi Zurshia de Hanipol, quando eu chegar ao céu, eles não irão me perguntar: por que você não foi Moshe? Eles irão me perguntar: Zurshia, por que você não foi Zurshia? Avraham estava sendo perdido. Avraham estava sendo perdido para deixar para trás todas as coisas que nos tornam outra pessoa. Pois é somente ao fazer uma jornada longa e solitária que descobrimos quem realmente somos. Vá para si mesmo. Então é aquela questão: você está no meio de pessoas, mas você está sozinho. Porque você está numa jornada. Vá para dentro de si mesmo, né? Vá buscar a raiz da tua alma, o monoteísmo. A quarta dimensão que o Rabino Lorde traz para nós, Lech Lechá, também significa vá por si mesmo. Somente uma pessoa disposta a ficar sozinha, singular e única, pode adorar a Deus que é sozinho, singular e único. Somente aquele capaz de deixar para trás as fontes naturais de identidade, lar, família, cultura, sociedade, pode encontrar a Deus que está acima e além da natureza. Uma jornada para o desconhecido é uma das maiores expressões possíveis de liberdade. Deus quis que Avraham e seus filhos fosse um exemplo vivo de como é servir a Deus de liberdade, em prol da liberdade. Por isso, amados, a liberdade, ele é um bem divino. A liberdade é um bem divino. A expressão de liberdade é um bem divino. Expressar os seus pensamentos é um bem divino. Expressar no que você crê, no que você realmente confia, no único Deus, no único Criador, no único Redentor e Salvador, é poder de liberdade. Quando você se sente acuado, que não pode falar deste Deus, o teu Deus, você é um prisioneiro, você é um escravo.
Quando você se liberta dessas amarras e fala com liberdade da sua fé, você é livre. Por isso, os sistemas progressistas por aí afora, ditatoriais, querem calar a tua boca. Por isso, ler lerá significa deixe para trás tudo aquilo que torna os seres humanos previsíveis, não livres, delimitados. Deixe para trás as forças sociais, as pressões familiares, as circunstâncias de seu nascimento. Ler lerá vai para si mesmo, vá para si mesmo, busque, em sua jornada a raiz da sua alma. Desta forma, então, realmente, ser judeu é estar disposto a ouvir a voz firme, baixa da eternidade nos pedidos para viajar, mover-nos, seguir em frente, continuando a jornada de Abraham, rumo àquele destino desconhecido no longínquo horizonte da esperança. Então, por isso, amados, a nossa jornada monoteísta, nós precisamos continuar o legado de Abraham. Como Benei Noah, ombro a ombro com o nosso irmão judeu, o filho primogênito de Deus, seguimos essa jornada monoteísta, para que nós possamos cada vez mais realmente estarmos expandindo o bom perfume que Abraham começou a expandir lá e que vem vindo através do povo judeu, através dos quadrantes da terra. E depois do nosso Rebbe Menachem Mendel, onde trouxe a configuração dos Benei Noah para ombro a ombro com o povo judeu, expandir esse perfume, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Por isso, seja um bom perfume, não somente para Deus, mas seja um bom perfume para todas as pessoas, levando cada vez mais a consciência divina do único Deus, Criador, Redentor e Salvador. Baruch Hashem, grato pelas preces, um plantão tranquilo, e vamos em frente aí na nossa jornada monoteísta. Seja forte, seja luz, seja um bom perfume, espalhando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Até amanhã, amados. Shalom, shalom.